esse mundo cheio de mudanças, né? Como a gente vem vendo as pessoas cada vez mais sentindo as mudanças, mas não sabendo lidar, dificuldade para lidar com os estímulos constantes. A gente vive isso todos os dias. Isso nos traz muitas dores, é difícil, mas tem como a gente viver sem o sofrimento? Não, a gente precisa viver. Viver é sofrer, mas será que sofro o sofrimento de viver? Aí que tá, né? E hoje a gente vai conversar aqui com o René Dentes, ele que escreveu um livro e fez aqui uma participação muito boa. Seja bem-vindo, René. Eu que agradeço, Dani, Camilo, muito obrigado pelo convite de estar aqui na TV Aparecida. É um grande prazer, uma grande honra para mim. Que maravilha! A sua última publicação, então, Dores Contemporâneas, publicado aqui pela Ideias e Letras. Parabéns pela publicação. Você Obrigado. Traz aqui um conteúdo essencial para a gente entender, para começar pelo menos a entender a vida e os sofrimentos e as dores que a gente passa, né, René? Exatamente, Dani. Esse livro é o terceiro que eu publico pela Ideias e Letras, né? Eu publiquei em 2022 um livro chamado Vulnerabilidade, onde abordei mais características da nossa condição de sujeito vulnerável, né? Pessoas que às vezes achamos que somos muito fortes, mas somos vulneráveis e precisamos entender isso. Depois um livro sobre o perdão, Razões do Perdão, aonde abordei essa dimensão do perdoar, que é tão importante para a nossa dimensão cristã, para a nossa dimensão como pessoa. E agora esse Dores Contemporâneas. Se a gente pergunta sobre o que é o nosso mundo, vamos ter várias respostas, né? Por exemplo, o mundo tecnológico, o mundo de avanços científicos, mas um mundo também de muita depressão. Sim. E de muita ansiedade. Nunca tivemos tantos casos de suicídio, por exemplo, como hoje. Sim. Então, é uma situação urgente, precisamos entender bem quais são essas dores e como trabalhá-las, né? Para então, aí sim, conseguirmos encontrar saídas sólidas, saídas que vão ficar de fato, né? René, então falando em dores, por que tem dores na vida? O que é a dor na vida? Então, a gente pode ver inicialmente pela dimensão cristã, né? A dor, ela traz um significado e ela traz também um crescimento, né? Só que muitas vezes o sofrimento, ele fica ali rodeando sempre um ponto só, né? É preciso que o sofrimento ele se expanda, ele se abra e a gente consiga entender, primeiro, as suas causas e, segundo, também o porquê que ele está ali, né? E como que nós podemos tirar alguns elementos para a nossa vida, né? Bons, paradoxalmente bons, né? Que a gente vai ter aprendizado naquele momento, né? Então o sofrimento, ele não pode ficar sempre preso no mesmo ponto. E é isso que muitas vezes hoje a gente tem feito. Muitos dos nossos sofrimentos, eles não são conscientes. São elementos não ditos, são elementos que remetem lá da infância, da primeira infância, que nós não conseguimos lembrar. Então, eu costumo dizer, a nossa infância é um imenso oceano. A gente não consegue, assim, mapear tudo. Nós tivemos situações boas, situações traumáticas, muitas vezes, né? E que elas precisam ser mapeadas. Aí sim a gente vai conseguir dar um significado para aquele sofrimento e uma direção. Só que muitas vezes isso não é fácil, né? Não. E a gente demora um processo longo para chegar a isso. Mas temos que entender que o sofrimento ele não pode ficar rodeando no mesmo ponto. Ele precisa estar aberto, para aí sim a gente encontrar um horizonte. Vamos dar um exemplo, René? Vamos dar um exemplo para ficar bem ilustrado, porque hoje, como eu te comentei, né? Hoje as pessoas, você disse, sobre a depressão, que é muito grave, né? A questão do suicídio, a questão das pessoas, por que eu vivo? Por que essa dor não sai de mim, né? O que eu faço para aliviar essa dor? Que exemplo que a gente pode dar, que é algo que vem lá da infância e a pessoa até hoje ela tem essa dificuldade de lidar? É interessante, muitas pessoas sofreram rejeição, né? Pais, mães na infância, né? Ausências às vezes, o pai é ausente, a mãe é ausente, e essa pessoa fica a vida toda tentando conquistar o amor desse momento da infância que não teve, né? Retomando o passado no presente, né? Você está dizendo uma pessoa que tem uma dependência amorosa? Exatamente. Tá. Só que ela só consegue se libertar disso quando ela consegue entender duas coisas. Primeiro, que talvez esse amor realmente não venha, mas no segundo momento,
Se ela ficar só nesse momento, fica uma revolta. E aí um ressentimento muito forte que faz muito mal também. É preciso que ela entenda e tenha uma dimensão assim de misericórdia, que o Papa Francisco ele fala tanto a nós, né? A teologia mais propícia ao século XXI é a teologia da compaixão, da misericórdia e do perdão. Talvez esse pai e essa mãe, eles não tiveram também as condições propícias ao amor. E aí eles vão reproduzindo. Então é preciso perdoar, olhar com misericórdia para trás, mas ao mesmo tempo não buscar sempre o amor. A pessoa, ela tem que ter um grau de realidade na vida dela. E aí sim, depois que ela consegue entender isso, ela se liberta. O amor vai estar em outras pessoas. E essas do passado, ela vai olhar com compaixão, com misericórdia, com respeito e com caridade. É isso que é importante hoje. Legal. E olhar de outra forma, né? Exatamente. Criar, a gente desenvolver uma nova forma de receber amor. Exato, exatamente. Não repetir o que as nossas gerações... Exatamente. É uma libertação, Dani. Quando a gente entende isso, a gente não fica preso num ponto só. O sofrimento hoje tem mostrado essa face, né? A pessoa numa compulsão, ela acha que vai resolver tudo num alimento em excesso, ou, por exemplo, em algum vício, ou nos jogos, tem sido muito comum hoje, né? Na jogos comida, lícitos mesmo e tal. E até, por exemplo, nos esportes. Tem gente que hoje... Eu sou psicanalista também, né? E um paciente recentemente me disse assim, ele teve um luto muito difícil de perda do pai, ele não deu conta e ele começou a ir para fazer esporte, né? De bike speed na estrada. Ele começou 20 quilômetros, 30, 40, 60, até 100 quilômetros ele fez. E ele achou que a resposta ao luto seria na estrada, naquele eterno caminhar, prática. Mas não é. É bom o esporte, claro, mas as pessoas não vão resolver seus problemas ali. Então elas não podem ficar rodeando o seu sofrimento. É preciso deixá-lo livre para realmente conseguir uma certa libertação aí. Ou seja, não ficar nas amarras, desatar os nós. Sim. E aí sim, com esse novo olhar da realidade, você consegue sim, com o desprendimento, você consegue se libertar. Então é uma nova face do sofrimento que eu proponho no livro, né? Por que nós sofremos hoje muito e como se libertar desse sofrimento, nesse sentido. É como se a pessoa mascarasse, né? Uma grande máscara daquele sofrimento e ela não encara. Por que nós temos dificuldade de encarar, Nenê? Tocar nas feridas não é fácil. Não é, né? Ninguém gosta, né? No processo de análise, por exemplo, eu vejo quantas pessoas que caminham, mas chega naquele momento crucial, que eu digo, todos nós temos seu ponto fraco, né? Assim, calcanhar de Aquiles, aquilo que toca realmente profundamente nós. E nesse sentido, às vezes a gente não consegue. Cada um tem o seu limite, a gente precisa ir mais próximo ao nosso desejo, ao nosso sofrimento. Mas não adianta ficar na ilusão. Quando a gente está num vício ou numa compulsão, aquilo ali vai sempre precisar de maiores dosagens. Às vezes um medicamento também psiquiátrico, acontece isso. A pessoa acha que vai resolver tudo com uma pílula. Não, não é. Ela vai sempre precisar de mais dosagem e isso não vai dar certo. E vai se distanciando cada vez mais da própria essência da sua realidade, de dor, de sofrimento, da sua origem. É isso que eu escuto tanto na clínica, né? Como que a pessoa toma um medicamento, ela no primeiro momento, primeiros meses, parece que está tudo bem, mas depois ela diz assim para mim, não sou eu mais. Sim. Eu não me reconheço nessa pessoa. Vieram efeitos colaterais, vieram problemas e eu sou outro. A depressão até passou, mas não sou eu. Então, a gente tem que entender que o sofrimento ele tem um sentido e que é preciso aproximar desse sentido e aí sim a gente consegue uma libertação. Não é artificializando o sofrimento. É muito interessante, né? Porque a tradição cristã, com os seus teólogos, imagino assim, desde a patrística, passando por vários momentos, já dizia isso, né? O sofrimento é preciso que se aproxime dele e aí sim se liberte, né? Entendendo que existe um sentido transcendental disso, olhar para o céu, de fato, não só para a realidade aqui, e trazer o céu para a realidade aqui também, né? Nesse sentido. Então, é uma lição hoje que eu penso que a gente
tem que resgatar essas fontes, né, da filosofia cristã, da teologia, junto com o campo psíquico, nos ajuda muito a entender o sofrimento e sair de ficar apenas rodeando o sofrimento, nesse sentido. E tem muito, no seu livro você traz assim capítulos muito pertinentes, né, às nossas realidades. Tem aqui, né, o que devemos refletir sobre o suicídio, né? A depressão profunda, que é uma realidade muito triste, né, Renê? Exatamente. Muito triste, gente. E assim, não é só para quem vive, mas para quem vive junto e também para aqueles que não percebem que às vezes tem uma outra pessoa sofrendo ao seu lado e aí chega um caso do suicídio. Essa aqui é um capítulo, né? O que devemos refletir sobre o suicídio. Que Exatamente. Você fala aqui. Então, o suicídio é uma realidade muito dura, muito trágica. Eu costumo dizer, uma sociedade que está aumentando o índice de suicídio é uma sociedade doente. Reflete uma doença dessa sociedade. Então, nós precisamos olhar atentamente. Por quê? Por que as pessoas estão tirando a vida? Eu vejo que em anos de clínica psicanalítica e também observando, né, também atuo como professor de filosofia, de teologia na PUC Minas, eu vejo que assim, algumas dores são muito profundas. O que eu falei há pouco da rejeição, por exemplo, é muito difícil e pessoas às vezes não conseguem suportar essa dor, né? É preciso entender o porquê que ela chega àquele ato extremo, que não é um ato de covardia, não é um ato assim, vamos dizer que a gente tem que ter um olhar muito duro, crítico, né? A gente tem que estender a mão e, de fato, escutar aquela pessoa e direcioná-la também a profissionais corretos e tal, mas ter uma sensibilidade de escutar. Hoje a gente está querendo logo preencher os vazios, né? Falar, olha, você está assim, mas você não tem uma vida para estar assim, você tem tudo. E isso fere mais ainda a pessoa, porque às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas se eu tenho tudo e eu estou querendo tirar a minha vida, eu sou uma pessoa péssima. Sim. Uma vez um paciente virou para mim e falou assim, era um paciente com condições financeiras boas, tinha tido sucesso em várias áreas da vida, mas ele não tinha sentido na vida. E ele estava querendo realmente acabar com a própria vida, né? E ele falou, eu encontrei um morador em condição de rua e eu perguntei a ele hoje de manhã, poxa, como que você vive assim? É tão degradante? E aí ele virou para mim e falou assim, falou para esse paciente, eu estou em cada dia num lugar, eu sei que não é bom, eu vou sair dessa condição, mas eu sigo a vida com um sorriso, né? É lógico que ele não estava querendo poetizar a condição desse morador, porque é uma condição muito degradante, a gente não precisa ter isso na sociedade. Sim. Mas ele chegou para mim e disse, poxa, hoje eu estou me sentindo muito mal, porque ele não tem nada e eu tenho tudo, e como que eu estou querendo tirar a vida assim? Eu disse, olha, a dor não passa por aí, a sua dor passa por outros caminhos. Então você não tem que comparar dores, você pode ter tudo, mas não ter o sentido mesmo da vida e ter uma dor que está aí latente, que não está muito nítida. Então não dá para comparar. De fato, a gente tem que escutar o outro, primeiramente. Sim, sim. A gente está numa sociedade que a gente quer falar muito, quer preencher vazios, dar sentido a tudo, mas a escuta é fundamental. É fundamental. E nós falamos muito isso no programa, Inês, sobre a importância da escuta, do acolhimento, né, de abrir espaço para que o outro possa falar, encarar o seu próprio vazio. Exatamente, né? Exatamente. A gente precisa, tem situações que a gente não entende, mas é porque a gente foge de um próprio vazio. Tem uns que falam buraco, né? Tem um buraco negro dentro de mim que é tão difícil de eu encarar. Então é importante. Quanto mais você foge, mais difícil fica. Eu sei que é difícil a gente encarar as nossas próprias questões e as dores, mas a gente precisa encarar. Renê, quero agradecer a sua participação, parabéns pelo livro, eu li, gostei muito. Acho que é importante você também se dar de presente, é só você acessar a editora santuario.com.br para você garantir já o seu exemplar, se dar de presente para alguém também, tá? E, desculpa, editora ideiasiletras.com.br. Tem o 0800 777 6004. Vou repetir para você. 0800 777
6004. Você acessa também editora Ideias e Letras e compre agora. Tem um QR Code também aí na sua tela para você ser direcionado rapidinho para o link e comprar. Renê, muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado pelo espaço, foi um prazer estar aqui dialogando com vocês. Que maravilha.